Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do sistema Tabela e Ficha. Neste vídeo eu vou demonstrar toda a funcionalidade da produção, ordem de produção e distribuição de lotes. Essa funcionalidade está aqui no seu menu esquerdo, Produções. Então você tem três opções: criar uma nova ordem de produção, consultar as suas produções ou mudar o status da sua produção e os lotes, onde você vai fazer o controle de distribuição de lotes. Eu vou dar uma resumida de como tudo funciona e depois eu vou fazer o cadastro, todo o processo, desde o cadastro da ordem de produção, da conclusão e transformar em lote e distribuição de lotes. Qual é a finalidade da ordem de produção? Você tem uma cozinha grande, você às vezes tem vários funcionários, ou então é você mesmo, você tem pedidos de uma produção, de um certo produto, então aqui vai organizar tudo para você. Como é que funciona a ordem de produção? Primeiramente, você vai criar uma nova ordem de produção. O que é uma ordem de produção? O que eu incluo na ordem de produção? De receitas. Vamos supor que eu vou fazer uma produção de 10 pães de forma. Eu não tenho uma receita de 10 pães de forma, então eu vou ter que ir lá na minha receita, minhas receitas, vou botar aqui pão de forma. A minha produção aqui, vamos entrar aqui em ficha técnica, é de uma unidade, um pacote de 700 gramas de pão de forma, mas eu preciso fazer uma produção de 10 unidades. Vou voltar lá na tabela nutricional e vou aqui duplicar pão de forma 10 unidades. Então ele vai criar uma receita de 10 unidades de pão de forma. Quantos? 10. E vou duplicar. Ele pegou todos os meus valores, todas as minhas informações e multiplicou por 10. Agora eu posso criar essa produção de 10 unidades de pão de forma. Já fica aqui guardado, sempre que você precisar, vai ter a quantidade de 10 produções. Eu vou lá na minha produção, nova ordem. Clico aqui, pão, tá lá, pão de forma, 10 unidades. E vou avançar. Aqui eu tenho várias informações importantes para a sua produção. Quais são essas informações? A data limite. Qual é a data limite que eu tenho que concluir essa produção? Eu preciso dessa produção aqui até segunda-feira, por exemplo. Vou aqui, até segunda-feira. Então a minha data limite, eu tenho que até segunda-feira fazer isso. Produção de 100%, a 100% da minha receita. Peso final ele já demonstra aqui que vão ser 7 quilos, de pão de forma. O fracionamento. Qual o fracionamento dessa minha produção? Serão 10 embalagens de 700 gramas, porque uma produção minha é uma embalagem de 700, essas vão ser 10 de 700 gramas. Quando que eu vou iniciar essa produção? Eu vou iniciar essa produção amanhã, a meio-dia. Vou programar aqui, amanhã às 12 horas. Pronto. Tá lá, amanhã às 12 horas eu vou iniciar essa produção. Quem é o responsável? Se é o padeiro. Vou botar aqui que é o padeiro. Zé, eu não sei qual é o nome do padeiro, vou criar o padeiro Zé. Qual é a finalidade? Aí você bota a finalidade dessa sua produção. Essa aqui, por acaso, é uma encomenda para o mercado da esquina. Então vou botar aqui, encomenda para o mercado. É só um exemplo, E qualquer outra observação que você queira botar aqui. Se para fazer essa minha produção eu preciso incluir outros, vamos supor que eu trabalho com um pão recheado, Então eu tenho que fazer a massa e o recheio, aí eu incluiria aqui essa outra receita, uma receita auxiliar. Nesse meu exemplo aqui, eu não preciso incluir nenhuma receita auxiliar. Vou simplesmente salvar. Então aqui está a minha ordem de produção com todas aquelas informações que a gente criou. Ele numera a minha ordem de produção para você conseguir identificar aquela ordem de produção, Então eu vou imprimir. Aí, na verdade, ele salva em PDF e mando para o responsável, que seria o Zé, eu vou incluir também a ficha técnica desse produto, para ele saber como é que faz direitinho. Eu posso vir aqui e ele gerou a ficha técnica desse produto, já na quantidade daquela produção que a gente criou, de 10 unidades, e pronto, posso anexar um no outro, tá tudo organizado. Tá, aí ele começou a fazer a produção. Aí você pode vir aqui na produção, clica aqui, ele está em produção. Ele começou a fazer essa produção ontem, só que ele começou 1h da tarde, começou um pouco atrasado. Pronto, está em produção. Então eu consigo verificar aqui visualmente que está em produção. Se eu entrar aqui no sistema também, eu vou ver aqui, o que está em produção aqui. Está em produção esse pão, está em produção esse bolo aqui. Ou então, entrando aqui em produção, produções, eu venho aqui e em produção. O que a minha cozinha está fazendo nesse momento? Ela está produzindo o pão e o bolo. Ótimo. Finalizou a produção do pão. Aí, quando finaliza, ele vai transformar isso em lote.
toda a produção depois vira um lote. Então eu clico aqui e mudo para concluído. Quando eu mudo para concluído, ele pergunta o lote. É um controle interno, o lote. Então eu vou botar aqui que é o lote 000547. Um exemplo, só um exemplo. Quando que eu terminei essa produção? Eu terminei ontem mesmo, né? Que eu comecei a 1. Então eu terminei às 15. Aí qual é a data de validade dessa produção? Então, como é válido por 7 dias, então se ele foi feito dia 9, ele vai ser válido até o dia 16 e vou salvar. Pronto, então tá aqui. Essa produção teve todo o processo e agora ela foi concluída e virou um lote. Qual é a finalidade do lote? É para você ter o controle do seu produto. Vamos supor que essa produção, aí eu vou vir aqui agora para lotes. Aqui são todos os meus lotes. Esse que eu criei agora. Vamos distribuir. Ele foi feito, né, como eu falei antes, mercado da esquina. Então eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma distribuição. Ele foi distribuído, se ele foi feito dia 9, então ele foi distribuído dia 10. Qual o local? Ele foi lá para o mercado da esquina, né? Qual é a quantidade? Foi os 10 e nenhuma observação. Tá aqui. Deixa eu apagar aqui, só para a gente fazer um outro exemplo. Vamos supor que ele foi para o mercado X. Foram 3 unidades. O mercado Y foram 2 unidades. E para o mercado Z foram 15 unidades. Pronto. Então tá lá, você sabe que aquele lote, para onde foi vendido todos aqueles lotes. Aí vamos supor, eu vou aqui em lote, que o seu Zé lá na hora de fazer esses pães, ele deixou escorregar e caiu sal demais na receita. Aí o dono lá do mercado X reclamou, olha só, os clientes estão reclamando que o pão está salgado. O que deve ter sido? Aí você vai pegar o teu produto, você vai ver lá qual é o lote daquele produto e vai vir aqui e vai digitar o lote aqui. Aí você vai saber para todos os locais que foram esse produto, esse lote, para você substituir. Só vir aqui, ó, no caminhãozinho e você já vai ver. Foram 3 para o mercado X, 2 para o mercado Y e 15 para o mercado Z. Então você consegue substituir todos esses lotes. Você tem a certeza que nenhum outro lugar recebeu esse lote e não vai ter problemas. Então você já pode entrar em contato com esses mercados e falar, ó, vou te substituir as 2 unidades que foram para aí, porque o seu Zé deu uma escorregada e o sal caiu e ficou salgado. Então você tem controle de todos os seus lotes para onde foram, para saber rastrear caso haja alguma ocorrência no seu produto. Então essas são as funcionalidades da ordem de produção e do lote, para você ter o controle de o que está sendo feito na sua cozinha, o que tem para fazer. Se eu vir aqui na produção e botar aqui, ó, ordem de produção, é que elas não estão prontas, não foram, nem começou a fazer. Eu sei que está pendente para fazer o bolo, a rosquinha, o pão de forma e esse bolo de chocolate. Eu tenho até essas datas aqui para produzir. Então você tem todo o controle do que tem para fazer, o que está sendo feito na minha cozinha em produção. E está sendo feito esse bolo. O que já virou lote, o que está concluído. Então você consegue filtrar aqui. E os lotes para onde foi, para você conseguir, caso haja algum problema na sua receita, caso você queira fazer alguma consulta para onde que foi distribuído o seu lote, você tem tudo aqui na ponta da mão em poucos cliques. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de assistir os outros vídeos em nosso canal. Um abraço e tchau!